Olá, internauta! Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos vendo. No ar, mais um programa Observatório Infinity. Hoje, terça-feira, 27 de março de 2012. Faltam 279 dias para acabar o ano. No Brasil, hoje comemora-se o Dia do Circo e o Dia do Artista Circense e o Dia do Doador de Sangue. A Igreja Católica comemora o dia de São João Damasceno e São João do Egito. Ao meu lado, como sempre, meu amigo, meu irmão, André Padula. Boa tarde, André. Boa tarde, web espectadores. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E aproveitando o dia de hoje, hoje tem palhaçada! Começou! Tá certo que é o dia do circo, é o dia do artista circense, André. Mas não força. Bom, então dando início ao nosso programa, não podíamos deixar de falar. Esse final de semana voltou a circular o jornal Onda Verde. Onda Verde. Para quem não viu, está aqui ó, o exemplar do Onda Verde. Foram 2.000 exemplares distribuídos e pelo que nós começamos a sentir a repercussão, teve muita gente contente com a volta do Onda Verde. Foi algo que era aguardado por muitos e... Bom, você sabe que na internet se fala muito bem do jornal, né? Que finalmente o Onda Verde voltou, o outro lado da notícia, que não fica só uma coisa, eles podem ter as duas opiniões, e é verdade, essa é a intenção do jornal Onda Verde, mostrar os dois lados. Mas eu queria aqui, André, falar um pouco dos destaques da edição, né? Uma das coisas que a manchete de capa fala a respeito da oposição unida. Então, mostrando aquela famosa foto que foi tirada lá aos pés do Cristo Redentor, onde estavam todos os líderes, os ex-prefeitos, Paulo, Sinésio, candidatos a prefeito, o Sidney Ferraresso, enfim, alguns candidatos a vereadores, líderes de partido, presidentes de partido. Então, ou seja, como demorou um pouco para sair, essa notícia já foi vinculada na internet, mas a população maior, né, que não tem acesso à internet, não sabia ainda, então agora ficamos sabendo que de fato a oposição está unida. Outra coisa que o jornal ressaltou no seu editorial é um texto feito por um companheiro nosso que fala a respeito da velha mania da politicagem profissional que a situação tem, a estrutura de poder que eles engendram, né, que eles fazem, que eles montam para se perpetuarem no poder, seja aqui na nossa cidade, ou seja em outra cidade, ou seja mesmo utilizando os recursos da nossa cidade para poder galgar em outros degraus em outras cidades, né? Então, fala muito disso também. Infelizmente é uma realidade do país essa situação, essa circunstância, né? Onde esses políticos profissionais, eles acabam defendendo uma estrutura de poder, e essa estrutura de poder ela passa de uma cidade para outra, de uma região para outra, com o objetivo principal da perpetuação do poder. E para isso é necessário que determinadas coisas aconteçam. Nós vamos comentar o seu caso, né? Exatamente. Mas ontem nós tivemos um exemplo disso ocorrendo na Câmara Municipal. Nós vamos chegar lá. É importante ressaltar que para esse grupo que aí está, principalmente para o seu líder, né, a Prefeitura de Serra Negra, hoje, nada mais é do que um negócio. Então, todo empresário, quando defende o seu negócio, defende com unhas e dentes, doa a quem doer. E, infelizmente, ou parodiando um presidente da República, doela a quem doela. Doela a quem doela. E, infelizmente, a população de Serra Negra, o turismo de Serra Negra, está sentindo os efeitos disso. Porque o que acontece? Os investimentos são destinados para outros fins que não
ou de melhorar a saúde, melhorar o esporte, melhorar as vias públicas, A própria educação, né? a própria educação, e, enfim, o próprio turismo. Mas isso é uma outra história que nós vamos lá na frente falar mais um pouco. Isso é só para dizer que eu acho que esse editorial do jornal Onda Verde vem de fato retratar o que de fato acontece aqui na nossa cidade. Vem retratar uma realidade. Uma realidade. Bom, outro assunto que o jornal Onda Verde fala também é a respeito do desmatamento do Gurupiá, a repercussão que ele teve lá em Brasília. Inclusive reproduz um texto do deputado Ricardo Izar Júnior, no seu pronunciamento lá. Nós já falamos que foi dito de tribuna, né? Exatamente. Na tribuna da Câmara Federal. E o pronunciamento também, né, o voto de repúdio, né, do senador Eduardo Suplicy, que também fala a respeito disso. Então, também acho que isso é um assunto que já foi veiculado aqui conosco, aqui na mídia internet, mas o grande público ainda não teve total acesso, e agora eles puderam ver, inclusive através de fotos, o que aconteceu com o desmatamento do Gurupiá, através de fotos, antes e depois, como estava antes, o lugar lindo, maravilhoso, aquelas árvores exóticas, né, aquele lugar bucólico, né, podemos dizer assim. O local era fabuloso, era lindo, afinal de contas, né? Porque na verdade é o seguinte, não se discute o direito do proprietário de realizar um empreendimento. É claro que cumpridos os trâmites legais, cumpridas as etapas, apresentado o projeto, aprovado o projeto, é claro que você não pode impedir que se faça o que se deseja, pelo menos, desde que cumpra as leis. Ali foi o crime. O crime por quê? Porque aquele lugar era um lugar mágico da cidade. Exato. Mágico. E a magia foi colocada. Pode até ter sido isso aí, os requerimentos não foram respondidos ainda pelo prefeito municipal, mas... O que é um desrespeito. Então hoje nós não sabemos se é legal, e mesmo que seja legal, com certeza moral não é, né? Então, eu acho que também a grande população hoje de Serra Negra também tomou conhecimento desse fato, que talvez eles não tivessem ainda nem noção que tivesse acontecendo. Parece que nós estamos fazendo aqui batendo na mesma tecla, porque os assuntos são recorrentes, né? Por isso que não sei se você está percebendo, estou até passando rapidamente, porque o internauta já está mais do que cansado desses assuntos. Talvez tenha até enjoado de vocês nos escuros. Exatamente, mas nós não podemos deixar de relatar isso, né? Bom, ainda a respeito do Jornal Onda Verde, aí outra coisa que eu tiro o chapéu para os editores do jornal, que foi uma felicidade, nós aqui falamos várias vezes da presença da IPTV aqui em nossa cidade com a propaganda, né, com a mídia negativa. Só que eles conseguiram ressaltar que a IPTV esteve 4 vezes esse ano em Serra Negra. Você sabe lá o que é 4 vezes em quantos? 2 meses e meio? 3 meses quase? 3 meses. Vamos dizer 3 meses, né? 4, ou seja, mais uma vez por mês, pelo menos, eles estiveram aqui em Serra Negra, né? 2 vezes por conta das enchentes, que aconteceram 2 enchentes aqui na nossa cidade, no mês de janeiro, e, por último, a respeito do descaso que a administração cuida da nossa saúde, mais precisamente falando do leilão do hospital. Eles fizeram até uma matéria ao vivo do dia que aconteceu o leilão. Aliás, vamos fazer uma correção da semana passada. Dissemos que não houve oferta e houve uma oferta. Né? Foi feita pela internet. E o juízo, não sei, do trabalho, acredito eu, não acatou por qualquer motivo. Não, por motivo, ela não acatou por um motivo. Que quando ela publicou o edital do leilão, no edital estava especificado que o valor do próprio era de 3 milhões e meio, vamos arredondar esse valor, tá? Era 3 milhões e meio de reais, e que o lance mínimo seria de 70% desse valor, ou seja, seria de 2 milhões e 500 mil reais, arredondando. A oferta que foi fornecida pela internet, ela equivalia a 60% do valor do bem, cerca de 2 milhões e 200 mil reais. Por isso, a juíza não aceitou, que estava abaixo do limite mínimo estabelecido no edital. Se
houvesse uma proposta de igual valor, teria sido arrematado. Vale ressaltar, e isso já são até os advogados que falam, né, que tudo bem que esse leilão não se concretizou, não se efetivou, né? A venda do bem não houve, mas que esse leilão se repetirá agora de 30 em 30 dias. A cada 30 dias. A informação que nos chega é que então, ou seja, a cada 30 dias vai ser um novo leilão. E a juíza pode, a passar determinado tempo, ela pode estabelecer novos valores. Ela pode achar que, por exemplo, 70% seja um valor exagerado e que não surge interessados. Já surgiu alguém com 60%. Se ela abaixar esse limite para 60%, é possível que alguém arremate. Quer dizer, aqueles que apostavam que não haveria interessado na compra desse bem, não é verdade. Não é verdade, se enganou. Então, ou seja, corremos um grande risco, sim. Né? Olha, se você imagine da seguinte maneira, imagine que 3 investidores, não vamos falar de um só, 3 investidores resolvam se cotizar e oferecer cada um 800, 900 mil reais para a aquisição daquele terreno. O terreno onde está localizado o hospital, ele está num dos lugares mais belos da cidade. É o pico de uma montanha. É o pico de uma montanha. Dali ele tem uma visão completa da Praça Sesc Centenário, da cidade de Serra Negra e do vale que leva até o Destino dos Leais, por exemplo. E vou mais longe, eu acho que devido à altura, dá para até ver ao longe a cidade de Minas. Dá para ver. Então, o lugar, as luzes da cidade de Minas, né? Então o lugar, ele é um lugar excepcional, privilegiado em termos de interessado. Do jeito que comentam a respeito das dívidas do hospital, da situação de má gestão do hospital, mais dia menos dia esse hospital, a tendência é que ele venha a perder outros equipamentos. Ele pode perder o raio-x, ele pode perder os equipamentos do centro cirúrgico, ele pode perder camas, pode perder, enfim, outros objetos. E aí ele não tem condição mínima de funcionamento. A tendência é que ele... E não é só isso. O terreno do hospital também, ele faz frente também para a rodovia. Não faz mais. Não faz mais. Aquela parte foi dada em pagamento à ação do governo. Aquela parte já foi. Mas mesmo assim, o restante do terreno que sobra é mais do que suficiente. Então, voltando, se 3 investidores se cotizarem e cada um comprar por seu 800, a sua parte ser 800, 900 mil reais, e disser o seguinte: o hospital pode continuar funcionando. Nós não vamos impedir que o hospital funcione. Só que esse próprio é meu. E o dia que o hospital deixar de funcionar, eu passo a exercer o direito sobre o imóvel da maneira como me convir. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Não vai faltar investidor para isso. Não vai. Porque tem gente que compra terreno e deixa o terreno sem nada construído dentro da cidade. Já visto que do lado do hospital, numa casa muito bem localizada, já existe aprovado um prédio de apartamentos, um empreendimento imobiliário muito bom, de alto padrão. De alto padrão. Não é verdade? Então, se você pensar, não é mau negócio. Não é mau negócio. E quem vier adquirir terá um terreno privilegiado dentro da cidade de Serra Negra. E um grande terreno, uma boa área. Bom, então vocês vejam que o Onda Verde, mais uma vez, foi feliz em destacando esses problemas ao grande público. Outra matéria que também o Onda Verde ressaltou foi o descaso com que a administração pública, com que o poder público, com que a prefeitura de Serra Negra trata as calçadas e passeios da cidade. Uma matéria muito bem ilustrada, mostrando o mato nas calçadas, que o pedestre às vezes tem que andar no meio fio da rua, não é isso? Mostrando que... Você tem determinados locais da cidade que simplesmente você não anda pela calçada, você anda pela rua. Ou seja, você está competindo com os automóveis. E são lugares aonde você tem um grande fluxo de pessoas. Por exemplo, na João Gerosa você vê esse detalhe, e na rua que dá acesso ao Liberi Vivere, por exemplo. As crianças que descem a pé do Liberi Vivere vêm literalmente pelo meio da rua.
O que é um perigo. O que é um perigo? O que é um risco. É um risco. Vamos esperar acontecer alguma coisa? Uma cidade bafejada pela mão de Deus. Graças a Deus, nenhum acidente veio a acontecer até hoje. E levantemos as mãos no céu por isso. Mas, se vier a acontecer, pode ser trágico. Sem querer criar mau agouro. Tomara que não aconteça. Mas o poder público precisa tomar as providências para evitar isso. Isso é planejamento. Lembra daquele cidadão que caiu lá no São Luís, na Boca de Lobo? Que no dia seguinte fecharam? Será que estão esperando que aconteça a mesma coisa? Para que daí notifiquem as pessoas para arrumar a calçada? Será que nós estamos precisando de uma morte para isso? André, então eu acho que mais uma vez, por isso que a gente fala que o Onda Verde veio para mostrar o outro lado das coisas, que nós não vivemos numa cidade onde tudo está lindo e maravilhoso, onde tudo está perfeito, onde tudo está bom, que temos sim, como toda cidade, problemas, e esses problemas precisam ser levantados até para que o poder público possa tomar alguma providência, não é verdade? Sim. Que eles não fiquem só pensando em negócio, como dissemos anteriormente, que a prefeitura seja um negócio, né? Os líderes, vamos falar assim, né? Não vamos falar, senão vamos falar que eles estão roubando e não é nada disso. Vamos deixar bem claro aqui, tá? Mas pensando com relação a deixar de fazer as coisas como devem ser feitas, né? Observatório Infinity, uma substituição aqui rápida, de última hora. O Kiko teve uma pequena indisposição, está sendo medicado, e eu vim aqui, eu cheguei na hora aqui sem entender o que está acontecendo. Caramba, ele pro cangote e fizemos ele sentar aqui. Mas tá certo, vamos continuar aqui com o programa, estou pegando um bonde andando. Mas e aí, André, onde estávamos aqui? Parece que vocês estavam falando dos serviços da prefeitura em relação a podas de árvores. Exatamente, nós tivemos ontem, na tarde de ontem, nós conseguimos registrar alguns funcionários públicos municipais ligados à área de jardins com o caminhão da prefeitura realizando poda de árvores de uma casa na Rua Brasil. Pelo que deu para olhar, eu passei lá depois, pelo que eu pude verificar, foram realizadas podas nos galhos que saíam da casa e vinham para a rua. Né? Aquela árvore enorme, em frente ao meu prédio. Isso, né? Exatamente. Você que mora lá talvez possa me informar, não sei se você viu, mas não dá para perceber se alguma árvore de dentro daquela propriedade foi cortada. Por que nós colocamos isso e estamos colocando esse vídeo? Você quer passar o vídeo agora, Chicão? Está no ponto? Tá. Vamos soltar o vídeo. Vamos soltar o vídeo então para a gente ver e depois nós comentamos. O que nós colocamos aqui é o seguinte: pode ver que essas árvores foram podadas e os galhos estão no leito da rua. A pergunta que cabe: quem que deveria realizar esse serviço? É a prefeitura? Ou quem deveria realizar essa poda seria o proprietário, cuja árvore está dentro da cuja árvore se encontra dentro de sua propriedade, posteriormente chamando a prefeitura para recolher esses galhos. É certo que, de tudo aquilo que eu me recordo, quando havia alguma solicitação nesse sentido, a prefeitura autorizava o corte, ou seja, o proprietário de onde a árvore estava localizada realizava a poda às suas custas e colocava os galhos na rua, que eles secavam por 2 ou 3 dias, eles diminuíam de volume e o caminhão da prefeitura ia lá e retirava esse material.
não foi o que nós constatamos neste local. Como vocês podem observar pelas fotos e pelo filme que foi mostrado a vocês, né? Quem estava realizando a poda eram funcionários públicos municipais e o caminhão da prefeitura estava lá imediatamente retirando esses galhos. Pergunta, Roger, será que a prefeitura tem essa rapidez, essa agilidade para resolver os outros assuntos municipais? Ou é um tanto quanto... É aquele negócio, né? Vamos cuidar do palácio do patrão, né? Será? Vamos cuidar do palácio do patrão. Olha só, gente, não... Pois é, e tem algum jeito de saber isso daí, André? Algum requerimento que a gente possa fazer em relação a isso? Ou de quem que é o papel de fiscalizar esse tipo de coisa, no caso? Bom, o papel fiscalizador competeria ao vereador, aos vereadores. Agora, você acha que na Câmara Municipal, o presidente da Câmara, filho do prefeito, algum requerimento, alguma solicitação de esclarecimento vai passar? Você tem essa esperança ou essa perspectiva? Eu não tenho. De jeito nenhum. Eu acho que, infelizmente, é mais um assunto que vai ficar para as calendas. Vai ficar assim, jogado ao esquecimento. Porém, fica aqui registrado, fica aqui mostrado que a prefeitura, os funcionários da prefeitura estão à disposição de determinadas pessoas, sim. Para realizar determinados serviços, sim. A que custo? Espero que pelo menos as taxas municipais tenham sido recolhidas a tempo. Não adianta recolher agora também, porque o serviço já foi realizado. Espero que essas taxas tenham sido recolhidas antes de nós estarmos aqui neste momento levantando o assunto. Inclusive, André, até uma pergunta aí para você, o Chicão. Como é que funciona o procedimento de quem quer fazer uma poda dentro da sua própria casa? Tem que ter um estudo para isso, não tem? Para ver se está prejudicando, fiação, esse tipo de coisa. Existe. A Secretaria da Agricultura da Prefeitura, você entra com um pedido de corte, poda ou corte. A Secretaria da Agricultura manda um técnico até o local, ele avalia aquela árvore, vê da sanidade da árvore, se a árvore está sã, se ela requer uma simples poda, ou se ao contrário, a árvore está podre, colocando as pessoas em risco. Se for esse o caso, ele emite um laudo e, posteriormente à emissão desse laudo, é dada autorização para que o proprietário tome as providências para realizar o corte. Não é a prefeitura que corta. A prefeitura corta árvores que se encontram no espaço público, na rua. Mas não corta árvores que estão em área privada. Que é a dúvida que ficou, por exemplo, no caso do Grupiá. Há fotos, há filmagens, há filmes que mostram que as árvores se encontravam em área pública. Há outras fotos, há outras alegações que dizem que as árvores se encontravam em propriedade privada. E aí fica a grande dúvida. A quem competeria o corte daquelas árvores? Se o corte fosse autorizado. E se fosse autorizado, o proprietário, por exemplo, que está com a árvore dentro da área dele, tem que pagar para alguém fazer isso. Tem, não é de ele paga. Afinal, ele contrata um serviço para ser feito. É isso aí. Né? Aqui, quem prestou o serviço foi o funcionário público municipal. E as coisas aqui estão acontecendo de uma forma tão na cara de pau. Entrou na luz do dia. E não pensa que ninguém vai olhar, ninguém vai fiscalizar nada. Parece que ninguém vê. Uma várzea completa. Parece que ninguém vê. Isso aí, e a grande dificuldade é que quando nós entramos no assunto e falamos a respeito dele, fica parecendo que nós estamos aqui fazendo fofoca. Sabe qual a última que aconteceu ontem? Eu vou contar para você. Não é isso. O que nós estamos querendo é que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Se a prefeitura pode cortar a árvore daquele cidadão, pode cortar a árvore de qualquer cidadão. Claro, se cortar a custo zero,
tem que cortar dos outros também a custo zero. É isso. Afinal, todo mundo paga IPTU do mesmo jeito, né? Senão, de novo, fica a dúvida que os serviços públicos municipais são para uma elite, são só para os amigos. O resto, ora o resto. Isso aí. André, vamos continuar dando seguimento aqui. Você que está mais por dentro da pauta aqui, qual que é o próximo assunto que a gente pode comentar? Nós fizemos uma pauta que nós iríamos seguir, né? E alguns assuntos nós não vamos tocar porque o Kiko é quem estava mais entrosado com relação a esses assuntos, tá? Mas nós temos alguns outros assuntos, algumas outras coisas a serem abordadas. Por exemplo, o que foi o trabalho realizado pelos vereadores ontem na Câmara Municipal. Diversos projetos foram analisados e foram aprovados pelos vereadores. Não sei se você tem ciência deles. Eu cheguei a ler alguma coisa hoje, inclusive em votação de algumas subvenções, alguns créditos, milhões aí, né? Foram concedidos alguns auxílios que normalmente a prefeitura concede, né, para determinadas entidades do município. Então, foi aprovada uma subvenção ao asilo público, ao asilo São Francisco de Assis, foi aprovada uma subvenção para o Centro Espírita Joana d'Arc, que realiza um projeto de música junto com profissionais ministrando aulas de músicas para crianças, e foi, se não me engano, aprovado também uma autorização de estabelecer, conceder verba para outras entidades do município, meritórias essas entidades, porque são entidades que realizam serviços ao município. Além disso, outros assuntos foram tratados, e o que mais chama a atenção, o que mais faz com que nós paremos para pensar se nós estamos certos ou se nós estamos procurando pelo em ovo, ou enfim, o que está acontecendo com a nossa cidade. Que mês que nós estamos? Estamos no final de março, dia 27, exatamente. Dia 27 de março. 3 meses se passaram da gestão do ano de 2012. E no dia 23 de março, às 15 horas, a Prefeitura Municipal protocolou um projeto de lei número 33, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.181.900. Essas verbas, elas foram retiradas da anulação de outras verbas. Dica: você faz um orçamento para um ano e logo no terceiro mês daquele ano já mexe com você mexe com um projeto de lei em 10% do orçamento municipal. O que nós podemos dizer da prefeitura, do homem que planeja? O que nós podemos dizer sobre aquilo que foi feito ontem? Aparentemente, algo estranho há, algo errado há. E o que faz um vereador? O que deveria fazer um vereador numa circunstância como essa? Volto a dizer, esse projeto foi protocolado no dia, até aqui, ó, uma cópia do projeto e a cópia do protocolo. O senhor Antônio Luiz Gilitano Franck, ele encaminha esse projeto à Câmara Municipal, invocando urgência prevista, tudo bem. Mas ele protocoliza no dia 23 de março, às 15 horas e 3 minutos, sexta-feira. Aos 45 do segundo tempo, né? Aos 45, para não criar alarde, né? E esse projeto foi votado ontem em regime de urgência, foi aprovado por 5 votos a 2 pelos vereadores da situação, com o voto do senhor João Paulo Ferraresso. Exatamente. Há que se destacar isso. Por que há que se destacar? Porque o senhor João Paulo Ferraresso não votasse, obrigaria ao presidente da casa a se manifestar.
E ele ficou bonitinho nessa história. Ele não se manifestou, ele conduziu, não precisou nem votar. Que coisa feia, né, João Paulo? Que esperança as pessoas sentem de você. Pessoas que falam que você poderia ser um candidato a prefeito, mas vivia reboque assim, já assinando um documento com a oposição, dizendo que está junto e fazendo isso. Desse dinheiro, quase 2 milhões para a empresa Metrópolis. 2 milhões, para falar a verdade, 1.900.000 para Metrópolis. E eu estive olhando aqui, sabe quanto destinado a pessoas, outros serviços de pessoa jurídica, para advogados, contratação de advogados? Somente dos valores acima de 100 mil reais, tem mais 1.437.000 para pagar advogado. Serramenta precisa de advogado, precisa de remédio no posto de saúde, precisa de saúde, precisa de educação, precisa de outras coisas, precisamos calçadas, acabamos de falar aqui, 2 milhões para Metrópolis, 1,5 milhão para advogado, para quê? Senhor presidente da Câmara Municipal, porque agora a responsabilidade é sua também, foi você que aprovou. Inclusive, dizem que houve um ajuste, um acerto antes, para que não se desse explicação aos vereadores. E o pior, os outros senadores votaram sim, a reboque. É brincadeira que vocês estão fazendo com a cidade, gente. Aonde vocês pretendem chegar? Querem voltar ao poder, é lógico, com isso daqui, para fazer isso. É necessário, senhor prefeito, alterar 2% do valor do orçamento no terceiro mês. O que falar disso? André, o que não me surpreende é o fato de lógico, a votação ser ganha, ter sido ganha por 5 votos a 2. Eu não sei, quem votou contra foi o Vitalio e o Marco Bueno. Foram, exatamente. Só que tiveram uma atuação. Exatamente. Acordaram aí no último ano, aí estão fazendo papel de oposição agora, graças a Deus. Na verdade, não é nem, veja bem, eu acho que se a gente limitar a questão a apenas a situação e oposição, é muito simples, gente. A questão não é situação e oposição. Está se dando autorização para que a prefeitura continue pagando à Metrópolis mais 2 milhões de reais, mais 1,5 milhão para advogado por baixo, fora o resto. Exatamente. Isso aqui não é oposição que fala que é contra. Isso o vereador da situação devia dizer o seguinte: mas espera um pouco, é isso mesmo que eu estou aprovando? Me explica aqui. E na medida que não tem explicação, tem que paralisar, pé de vista. É claro que o presidente da casa não ia autorizar, mas pedia vista e teria voto dos outros vereadores para isso. Esclarece a situação. 5 milhões de reais, 2 milhões para Metrópolis. André, mas isso, assim, sinceramente, até mudando um pouco a característica aqui do programa, né? Isso daí, na verdade, eu acho que não me surpreende, porque para quem acabou de lançar um pacote de obras fictício no valor de 13 milhões, entendeu? E outra, uma coisa que também nunca me surpreendeu, também não sei se surpreendeu você, os outros, isso eu queria ouvir de sua opinião, é essa pulada de cerca novamente do vereador João Paulo Ferraresso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso daí, porque há quem diga que ele já acertou com o lado da administração. Nós sentamos em diversas oportunidades, os partidos da oposição, e eu estava presente a essas reuniões, e o João Paulo foi convidado a participar dessas reuniões algumas vezes. Inclusive, numa delas, ele apôs a sua assinatura num documento aonde os membros da oposição, os partidos da oposição,
se comprometiam a adotar uma postura ética, uma postura comum, onde todos se respeitassem e fizessem um trabalho como oposição à situação que se encontra aí. Isso não significa fazer oposição a qualquer custo, em detrimento à população. Ao contrário, aquilo que fosse benefício da população teria e tem o nosso apoio. Não poderia ser de maneira contrária, nenhum vereador faria um negócio desse, e nós, os partidos da oposição, também não. Agora, o João Paulo, ele tem uma atitude dúbia, no mínimo. Uma hora ele está a favor, outra hora ele está contra, outra hora ele não sabe. Uma hora ele pede documentos pedindo informações, diz que o documento está à disposição de todo mundo, mas não mostra. Acho que não tem documento, acho que não tem resposta, acho que ele não tem o que mostrar ali. Por que ele recebeu aquele calhamaço de papel e ficou quieto? É algo que cada um pode imaginar. Eu não posso dizer que foi por esse e por aquele motivo, porque eu não tenho prova. Mas eu gostaria de dizer com todas as letras, mas não posso fazer isso porque eu não tenho prova. Agora, se ele tem documento na mão, prova, mostra o que você tem. Prova que o que nós estamos achando da tua conduta de você é errado. Nós estamos enganados. Demonstra a sua probidade. Demonstra que você é uma pessoa própria para o eleitor que depositou o voto, que deu o voto, sufragou seu nome. Infelizmente, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Não sei dizer, eu acho que o João Paulo Ferrarense, ele, a cada dia ele demonstra que ele está na Câmara Municipal por outros objetivos. Claro, vai ficar com a situação desde que a situação o trate com carinho. É isso aí, não pense que o eleitorado não está percebendo isso, porque eu já ouvi muita coisa aí que o eleitorado está só esperando o momento certo da campanha e de neguinho lá bater na porta. Viu? Sim. Eu já ouvi cada coisa para que vocês não fazem ideia. Olha, há as pessoas, nós também não sabemos. Muitas pessoas dizem que o blog do Lauro, que esse programa que nós estamos realizando, que é um programa, ele é humilde do ponto de vista das suas instalações, nós não temos uma infraestrutura enorme, não temos condições até de grandes voos, mas nós fazemos o nosso papel, nós discutimos a cidade. Muitas vezes, com dor no coração, nós reconhecemos que determinadas coisas estão sendo feitas, não sei se a revelia até do prefeito, porque parece impossível que determinadas coisas aconteçam e que o prefeito esteja de acordo com aquilo que se dê, com determinadas coisas. Então eu fico com o coração contrito por conta disso. Não pense que estamos aqui para fazer fofoca, para fazer pouco caso, ao contrário. As questões que nós estamos tratando aqui são importantes para você. E o que esses personagens fazem? O que eles nos levam? E outra, se tratando também de um parlamentar jovem, né, André? Que tinha tudo para mudar a situação aí. A situação política de Serra Negra. Voltando um pouco, eu me perdi no raciocínio, eu peço desculpas a você. Mas qual a penetração deste tipo de programa que nós estamos realizando, por exemplo, com relação ao jovem, que nos ouve, que tem paciência de nos ouvir? Porque às vezes são assuntos áridos, são assuntos realmente que às vezes não trazem repercussão. Não tem graça de um cara vestido de camisa vermelha, junto com o outro de camisa cinza, falando a respeito da cidade, falando de verba, falando de prefeitura, de câmara. E eu estou ligando para vereador. Nós não sabemos até que ponto as pessoas que estão nos ouvindo estão gravando e meditando sobre aquilo que está sendo dito. E nós vamos saber pela primeira vez, talvez, em outubro desse ano. Com certeza. É quando nós vamos medir efetivamente o poder do blog do Lauro, do Olho Vivo, do blog do Olho d'Água, do Pancho Vila e outros mais que tem por aí. A própria RTSN, com o seu programa também.
Enfim, cada um fazendo o seu trabalho. Nós não sabemos até que ponto nós vamos conseguir penetrar no pensamento das pessoas. Mas a nossa parte nós vamos fazer. Nós vamos estar aqui, discutindo as questões da cidade, discutindo a atuação do vereador para quem você deu o voto, que é o mínimo que nós podemos fazer. Não como oposição apenas, mas como cidadão de Serra Negra, que quer ver o melhor para a sua cidade, que quer ver melhor as coisas acontecerem de melhor para a nossa cidade. Isso aí. E ainda um pouquinho sobre esse assunto, André, parece que eu estou vendo aqui na pauta do Kiko, isso daqui eu vi no final da tarde, eu acessei o blog pelo meu celular, o blog do Lau, o blog comentando que uma fonte fidedigna deixou um comentário lá que ontem, durante o dia, ocorreu uma reunião ainda sobre esse negócio da aprovação do aprovação, isso. Entre o Darwin, que é o secretário de governo, o Demetrios, Felipe Dutó e Companhia Limitada na casa do vice, o Felipe, e que houve esse acerto, que tudo ficou acertado, que a Câmara deveria votar na suplementação desses 2 milhões para o transporte. Verba essa necessária até o final do ano, pois o senhor Chedis está preocupado com a Câmara em fim de governo. O que acontece com a Câmara em fim de governo? Eu acho que com essa Câmara não acontece mais nada. Olha, existem 2 ações tramitando na Justiça Eleitoral, aonde os suplentes dos vereadores Ronaldo Ronaldo e João Paulo Ferraresso, os suplentes desses vereadores solicitam a vaga desses vereadores porque eles teriam cometido infidelidade partidária ou trocado de partido durante o mandato. Sem que houvesse autorização para isso, se houvesse, o assunto morreria em si. Mas eles solicitaram a troca de partido. E segundo as informações que nos chegam, nós não sabemos muito bem do andamento disso, mas segundo informações que nos chegam, esse processo já se encontra bem adiantado. E pode acontecer do Tribunal Regional Eleitoral, que é quem está julgando, de ganho de causa aos suplentes. Se for esse o caso, o Ronaldo deixará de ser vereador e o João Paulo Ferraresso também, assumindo na vaga do João Paulo Ferraresso o Paulo D'Alonso e na vaga do Ronaldo a Dona Lourdes, que é a suplente do PSDB. Então, se isso vier a acontecer, a oposição passa teoricamente a contar com 5 votos e na Câmara são 9. Aí a situação passaria a ter dificuldade na aprovação dos seus projetos. Nós teríamos, num tempo menor, a ressurreição, se assim podemos dizer, do G8. Em vez de G8, seria um G5. Né? Quem seriam esses vereadores? Seriam o Marcos Bueno, o Vitali, seria o Celso Corchete, seria a Dona Lourdes, que estaria entrando no lugar do Ronaldo, e seria o Paulo D'Alonso, que estaria entrando no lugar do João Paulo Ferraresso. É isso que está acontecendo na Câmara. O medo do Chedi, da Prefeitura, do Poder Executivo, é que eles venham perder a maioria na Câmara e isso venha gerar dificuldades para eles. Então, por isso essa antecipação toda... Pô, mas 5 milhões não é antecipação, gente. Vocês me desculpem. O prefeito ele já tem uma autorização legislativa para movimentar por decreto 20% do orçamento. Se o seu orçamento é de 50 milhões, ele pode mexer em 10. Além dos 10, mexer mais 5. E a Câmara autorizou. Para que isso, gente? Para que isso? Porque o ônus político de dar mais dinheiro para a metrópole passou para a Câmara de Vereadores e não para o senhor prefeito. É isso que aconteceu. Então, os 5 vereadores que votaram favoravelmente, e eu imagino que esses 5 vereadores tenham sido João Paulo Ferraresso, em primeiro lugar, porque ele era da oposição, Ronaldo da Guarda,
o líder do prefeito, Renato Jaqueto, Demétrios, que também estava lá, e qual que era o outro? Paulo Valentim. Paulo Valentim, sendo que o presidente da Câmara não votou. Que triste figura vocês estão que triste exemplo vocês estão deixando para outras pessoas do nosso município. E essa vai ficando na história como a pior Câmara de Serra Negra, como muitos dizem aí pelas ruas. Né? Eu não posso falar isso porque eu pertencia à Câmara Municipal e eu fui vereador. Então eu acho que por ética eu não posso falar isso. Eu posso cobrar dos vereadores atuais posicionamento, sim. Eu posso cobrar dos atuais vereadores postura, sim. Mas eu não posso chegar e falar que é a pior Câmara Municipal, porque eu estaria agindo de maneira antiética. Então, eu não posso fazer isso. Mas é pelo que a gente ouve aí na rua, eu já ouvi nem uma, nem duas, nem 10 vezes, um monte de vezes. Isso aí. André, mais alguma coisa para falar aí? Ficou falando alguma coisa? Nós temos mais muita coisa para falar, mas como foi dito, o programa estava estruturado de uma determinada forma. Nosso companheiro Kiko, ele não teve um pequeno contratempo, um mal súbito aí, uma queda de pressão, e ele não conseguiu dar continuidade ao programa de hoje. Então, agradeço ao nosso grande Roger, né? Não, sempre aí fazendo barulho. Não, ele não quebra o nosso galho, na verdade ele quebra a árvore. Também com 124 quilos ele quebra a árvore. Né? E nós conseguimos dar continuidade e chegar a um bom termo ao programa de hoje. Existem muitos assuntos a serem abordados, inclusive, eu não vou falar hoje, mas eu vou deixar que eu vou falar na próxima semana da manifestação do vereador Ronaldo na Câmara Municipal sobre o aumento dos funcionários. Isso eu vou te cobrar, Ronaldo. Semana que vem nós vamos falar a respeito, porque eu acho que esse assunto não está esgotado, não. Nós precisamos tratar convenientemente desse assunto. E você, mais uma vez, outra vez, faltou com a verdade. Outra vez, você mentiu para fazer política. E você não cumpre aquilo que você promete. Você estava no meu partido. Você fez reuniões conosco. Se comprometeu com uma postura. Não fez. Então você é a pessoa que menos pode falar alguma coisa de alguém. Se alguém não tem o direito de falar algo de outra pessoa, é você. Você não cumpre aquilo que você se comprometeu a fazer. Você não cumpre os seus compromissos. E agora vai falar dos outros? Mas nós ainda vamos tocar no assunto. Isso é só uma palhinha, tá? É isso aí. Então, semana que vem, o Observatório Infinity volta terça-feira às 18 horas? 18 horas. Às 18 horas aqui no Infinity TV. Amanhã, provavelmente, não haverá programa Opinião em Debate, porque eu tenho um compromisso, mas a gente volta na próxima quarta-feira, também a partir das 20 horas. E dia 11 de abril, estreia do programa Multi-Rock aqui no Infinity TV. Fique ligado na nossa programação. Esse programa está sendo esperado por muita gente. Vai ser muito bom. Tá com água na boca de ver esse programa. Vai ser muito bom. Então é isso aí. Boa noite, André. Boa noite, Chicão. Vamos lá ver se o Kiko tá passando melhor. E é isso aí. Semana que vem a gente volta. Fim de papo. Boa noite a todos. Tenham uma boa semana. Até mais.